Mas irmãos, os irmãos me perdoem, tem alguns problemas técnicos aqui, estamos tentando melhorar o som estava muito baixo, espero que esteja melhorado para os irmãos, tá bom? Então dando sequência aqui, irmãos, estamos falando a respeito das funções da alma, falamos para os irmãos que a alma é composta de 3 partes, mente, vontade e emoção. Começaremos falando a respeito da função da mente. Provérbios capítulo 2, versículo 10 diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Ainda em Provérbios capítulo 24, versículo 14, diz: então sabe que assim é a sabedoria da tua alma. Se a achares, haverá bom fruto, e não será frustrada a tua esperança. Então você percebe que tanto Provérbios capítulo 2, como Provérbios capítulo 24, a Bíblia nos dá a direção que a nossa alma necessita de sabedoria. Para você ter uma vida digna, uma vida honesta, para você ter uma vida espiritual, dentro dos padrões que a palavra do Senhor nos ensina, você precisa de conhecimento. Esse conhecimento é adquirido através da sua mente. Amém, amados? Lá em Salmos capítulo 139, diz assim: as suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então você percebe mais uma vez a palavra do Senhor nos trazendo com clareza a respeito, primeiro, de conhecimento, e agora a respeito do saber, né? As suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe. Então todo conhecimento que você tem, que você possui para a sua vida, ela é adquirida na sua alma, através da função da mente. Lamentações, capítulo 3, versículo 20, diz que a alma pode se lembrar. Então você percebe que a lembrança também é uma função da mente. Então a mente, irmãos, vendo todos esses versículos, nós acabamos de compartilhar com os irmãos, a respeito de sabedoria, a respeito do saber, a respeito do conhecer, a respeito do se lembrar, tudo isso é trazido para você através da sua mente. Por isso, não seria absurdo falar que a mente é a função mais importante da alma. Se a nossa mente for obscurecida, irmãos, nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que nós precisamos de cursos como esse. É por isso que nós precisamos a todo instante estar envolvido com o corpo de Cristo, que é a igreja. É por isso que nós precisamos nas células estar nos alimentando da palavra. É por isso que precisamos a cada culto de jovem, a cada domingo, nos alimentar, irmãos, da palavra, que é conhecimento que a sua mente está adquirindo. Se a sua mente, como eu acabei de falar, for obscurecida, ou seja, se você não estiver se alimentando das direções que o Senhor nos dá através da palavra, e ficar nos alimentando apenas com aquilo que o mundo está trazendo para nós, irmãos, jamais, irmãos, iremos chegar ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém, amados? Espero que os irmãos estejam compreendendo o que eu estou falando. Eu acho que esse assunto mente é o assunto mais importante dessas 3 funções da alma. Porque se nós formos perguntarmos para nós mesmos, o que tem entrado na nossa mente nesses dias? O que tem alimentado a nossa mente nesses dias? Nós costumamos usar muito o termo, o que tem alimentado a nossa alma, né? Esse termo que nós usamos diariamente, mas a mente é a função da alma. Tudo que alimenta a sua alma passa pela sua mente. Então tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que você lê, todos os locais aonde você frequenta, está alimentando a sua mente, e através disso está alimentando a sua alma. Então são coisas, irmãos, que nós precisamos avaliar nas nossas vidas. Muitas pessoas deixam de crescer, muitas pessoas deixam de avançar, seja como esposo, seja como esposa, seja como filho, seja como cidadão,
ou até mesmo na sua vida espiritual. Muitas pessoas deixam de avançar e de crescer nessa área. Por quê, irmãos? Porque a mente delas está obscurecida. Elas se alimentam muito pouco daquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar e se alimenta demais, irmãos, com aquilo que o mundo está trazendo para nós. Então, que você nesses dias possa fazer uma autoanálise, uma alta avaliação da sua vida, né? Vamos dar sequência então. Então, primeiro falamos a respeito da função da mente. Vamos dar sequência falando a respeito da função da vontade. E lembrando para os irmãos não perder o foco, estamos falando das funções da alma. A alma possui 3 partes: mente, vontade e emoções. Falamos primeiramente a respeito da função da mente, agora vamos falar a respeito da função da vontade. Então a vontade, irmãos, é um instrumento para nossas decisões. Tudo aquilo que você decide na sua vida, seja positivo, seja negativo, tudo passa pela função da vontade. Sem a função da vontade, irmãos, o ser humano seria autômato. Palavra esquisita, né, irmãos? O ser humano seria, irmãos, uma pedra que não tem vida, não tem vontade, não tem emoções, né? Amém, amados? Vamos sequência aqui. Então, a vontade é uma função importante na sua vida, para você, como eu disse no início, para você avançar na sua vida. Existe um ditado que diz que eu não nasci para ser semente. Eu acho que os irmãos já devem ter ouvido esse ditado, mas é uma realidade esse ditado, irmãos. Porque muitas pessoas, porque uma semente ou uma pedra, como eu falei quase agora, são coisas que não têm uma vontade própria. Ela nasce, ela reproduz, ela morre. Uma pedra, ela nasce de algum lugar ali, ela é cortada, ela é quebrada, ela é usada para muitas coisas, mas ela não tem uma vontade própria sobre a vida dela. Nós, seres humanos, é completamente diferente. Nós possuímos uma vontade. Tudo aquilo que você faz na sua vida, você precisa decidir. Infelizmente, muitas pessoas colocam a culpa em tantas e tantas coisas, irmãos. Coloca a culpa em o casamento não está legal, coloca a culpa no cônjuge. Pessoas que têm uma vida profissional que não é a vida que ela queria, não recebe o salário que ela quer, que ela sonhava para a vida dela. Então ela põe culpa no país, ela põe culpa no governo. Então não queremos entrar nesse mérito, mas tudo na sua vida, irmãos, passa por você, passa pela sua vontade, são as suas decisões. Você tem que decidir o que você quer para a sua vida. Você tem que decidir no que você deseja trabalhar. Quando você toma essa decisão, a minha vontade é fazer isso, você vai investir naquilo. Até mesmo se tratando de igreja, até mesmo se tratando da vida espiritual, né? Se tratando com os encargos que nós temos dentro do ministério, tantas e tantas pessoas não avançam, irmãos, não crescem, e muitas vezes a própria igreja está à disposição. Basta você ter vontade, querer investir e falar: eis-me aqui, Senhor. Amém, amados? Eu espero que os irmãos compreendam isso. Até o próprio desejo, irmãos, do pecar passa por você. É fácil hoje em dia, me desculpe que eu vou falar para os irmãos, alguns ficam um pouco chateados quando ouvem eu falar isso, mas é fácil muitas vezes você falhar, é fácil muitas vezes você pecar e colocar a culpa no diabo. É muito fácil isso aí. Tem até uma brincadeira que alguém fez comigo uma vez, e eu achei bem interessante. Diz que um certo indivíduo estava passeando e ouviu de longe alguém chorando. E ele ficou procurando para saber aonde encontrava aquela pessoa, e procurou e achou. Quando essa pessoa chegou lá perto desse que estava chorando, era o diabo que estava chorando, irmãos. E diz lógico, é uma brincadeira, e diz
que a pessoa perguntou para o diabo: diabo, por que você chora tanto? Ele falou: lógico, tudo que acontece lá na terra, o culpado sou eu. O cara acaba com o casamento, o culpado fui eu. O cara não tem uma boa vida profissional, o culpado fui eu. O cara não consegue crescer ministerialmente, o culpado fui eu. Então tudo é culpa do diabo, e é fácil colocar a culpa no diabo, irmãos, mas você precisa colocar algo no seu coração. Boa parte das coisas que acontecem na sua vida, não dá para especificar a porcentagem, mas tudo passa por você. Tudo passa por uma escolha sua, tudo passa pela sua vontade. Você olha para algo, você decide se vai fazer ou não. Quando você olha para algo, você decide se vai investir nisso ou não. Então, como eu disse aqui no início, até o próprio pecar, e até mesmo um pouquinho mais profundo, até mesmo o servir a Deus, é uma escolha sua. Você precisa decidir. Não, a partir de hoje eu decido, eu vou servir ao Senhor Jesus Cristo, e vou servir Ele por completo, corpo, alma e espírito, vou me entregar a Ele por completo. A partir do momento que você tomar essa decisão na sua vida, isso for a vontade do seu coração, você vai ver como você vai crescer. Amém, amados? Veja como o que a Bíblia fala a respeito disso, porque apenas falar seria um pouco fácil, mas tudo que a gente fala, nós buscamos ver se a Bíblia nos dá uma direção a respeito do assunto. Lá em 1 Crônicas, capítulo 22, verso 19, diz assim: disponha agora o vosso coração. Perceba o que você está lendo. Dispõe agora o vosso coração. Então você tem que ter uma disposição da sua parte. O versículo continua: dispõe agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes o Senhor Deus. Então, como eu disse para os irmãos agora, o pecar, o servir a Deus é uma escolha sua. Então, como nós lemos aqui em 1 Crônicas 22, tem que haver uma disposição no seu coração, tem que haver uma disposição da sua alma para buscar algo da parte do Senhor. O quanto você tem buscado esses dias da parte de Deus, irmãos? O que você tem buscado nesses dias para crescer no Senhor? Em leitura, em oração, sabe? Buscar mais do Senhor, através da palavra dele, é uma decisão que você precisa tomar nesses dias. Lá em Jó, capítulo 6, verso 7, diz assim: aquilo que minha alma recusava em tocar, olha, aquilo que minha alma recusava em tocar. Então, se você toca em algo, é uma decisão sua, foi a sua vontade. Você decide: eu vou tocar ou não vou tocar. Na aula passada nós falamos a respeito das funções do Espírito. Então nós precisamos, irmãos, ser guiados pelo Espírito. É o Espírito Santo que guia você, não é sua alma. Não é sua alma que vai dar direção para você. Então você percebe que quando você deixa a alma guiar você, o perigo é muito grande. Veja que Jó diz: aquilo que minha alma recusava em tocar. Então tudo aquilo, irmãos, que você toca, tudo aquilo que você faz, aonde você vai, aquilo que você investe o tempo da sua vida, não adianta, irmãos, passa pela sua vontade. Pela sua vontade. Muitas vezes é a sua alma que, como eu disse no início, está muito influenciada, irmãos, pelas coisas desse mundo. Está muito influenciada pelas coisas desse mundo. Então é algo que já vem, às vezes a gente usa esse termo, parece que tem coisa que acontece na nossa vida, tipo, quando você vai ver, você já fez. Quantos de nós não passamos por isso já? Quando vai ver, você já pecou. Quando você vai ver, você já pensou. Quando você vai ver, você já falou. Parece que é coisa que acontece na nossa vida, é instantâneo. Não é verdade? É lógico, irmãos. Isso é mérito desse mundo caído. Não estou querendo jogar a culpa acima dos irmãos, mas acreditem no que eu estou falando. Isso é diretamente, irmãos, uma boa parte, influência da sua alma. Então, quanto mais você se alimentar do Espírito, mais sua alma vai ser alimentada, vai ser influenciada pelo Espírito. Então, coisas do bem, como adorar a Deus, como falar do amor de Deus, vai acontecer na sua vida espontaneamente. Por quê? É o que a sua alma tem recebido demais durante o dia a dia.
Agora, se a sua alma, irmãos, estiver recebendo mais daquilo que o mundo tem para nos oferecer, é um perigo, tá? Então, pense um pouquinho a respeito disso. Lá ainda em Jó, capítulo 7, versículo 17, diz assim: pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada. Então você percebe que há uma escolha da alma. Há uma escolha. Tudo aquilo que você vai fazer na sua vida, irmãos, não importa em que área seja na sua vida pessoal, seja na sua vida conjugal, é você que decide olhar para a sua esposa e falar: esposa, eu te amo. É você que decide olhar para o seu esposo e falar: esposa, você é um cara importante para mim. É você que decide olhar para o seu pai e falar para o seu pai: pai, o senhor, ou para a mãe, a senhora, são pessoas importantes que eu amo, admiro e honro. É uma escolha sua. Você tem que decidir fazer isso. Então, coloque algo no seu coração. Tudo que acontece na sua vida vai partir da sua vontade. Então, que a sua vontade seja como a vontade do Senhor, irmãos, boa, perfeita e agradável. Amém, amados? E por último, irmãos, vamos falar a respeito da função da emoção. Falamos a respeito de 3 funções. A última, vamos falar sobre as emoções. A função da emoção. A emoção é uma parte importante na experiência humana. Eu disse a respeito da mente, falei que a mente era a mais importante de tudo, e é verdade, tá bem, amados? Porque é a mente que cauteriza algo dentro de você. A mente fica algo impregnado dentro de você. E a tendência no seu cotidiano de vida é você colocar em prática o que está na sua mente. Você vê que é uma sequência. Você coloca na sua mente, aí vem a vontade de fazer, que é a segunda função, e você vai lá e faz. E a terceira vem o quê? As emoções, que é outro perigo, irmãos. Por que eu digo isso? Porque a emoção é uma parte muito importante na experiência humana, porque ela se manifesta de muitas e muitas formas. Na função da emoção, ou através das suas emoções, é que são manifestas, irmãos, é o amor. É através das suas emoções que você manifesta a amizade, que você manifesta os sentimentos que você tem, seja por um amigo, seja pelo seu pai, seja pela sua mãe, seja pelo seu cônjuge, ou até mesmo seja em relação a Deus. Mas você percebe que em contrapartida, é através das emoções que você também manifesta o ódio. Olha só que 2 coisas que se opõem à outra. Então as emoções, ela manifesta o amor, ela manifesta o ódio, ela manifesta a alegria, ela manifesta a tristeza, a saudade, o desejo. Então isso são coisas, irmãos, que acontecem na sua vida diariamente. Se você não tiver as suas emoções alinhadas, irmãos, é perigo. Então quantas e quantas pessoas, irmãos, não tomam decisões na sua vida através de emoções? Está ali no momento de emoção e vai lá: não, é isso que eu quero. Manifesta uma vontade através de uma emoção que ela teve. Ela não parou, não analisou, não viu o que era melhor para a vida dela, não orou, não buscou de Deus, não buscou a direção do Espírito para se posicionar na vida dela. Mas não, ela age pela emoção. Quando vai ver, se dá mal, irmãos. Conheço muitos exemplos. Conheço muitos exemplos de casais, por exemplo, que casaram, parecia 2 pombinhos, né? E depois de muito pouco tempo de casado, viram que não era bem aquilo. Por quê? Porque o tempo de namoro ou o tempo de corte, que é o que nós cremos muito, viveu uma vida, ou passou esse período da vida sendo alimentado através de emoções, vivendo uma vida de emoção. Aí não olha as falhas, não olha os erros, não olha os pontos negativos, não olha os pontos positivos, e acaba se dando mal, irmão. Toma decisões na vida através de emoções. A tendência, irmãos, é você se dar mal lá na frente, é você sofrer lá na frente. Muitas pessoas, até mesmo na vida ministerial, tomam decisões na emoção.
através de emoção. E muitas vezes quando chega lá na frente, aí ele recua e fala: não era bem isso que eu queria, não é isso que me alegra, quero mudar. Por quê, irmãos? Porque tomou uma decisão baseada nas emoções. Infelizmente, muitas pessoas até mesmo dizem que orou. Não, eu orei, eu busquei de Deus, o Senhor já colocou no meu coração, é isso que eu quero. Mas você precisa ser honesto com você mesmo. Você precisa ser honesto com você mesmo. Não adianta você querer enganar o próximo. Não adianta você querer enganar o seu cônjuge. Não adianta você querer enganar o seu pastor. Não adianta. Toda decisão que você vai tomar vai refletir na sua vida. Então não tome, meus jovens, a partir de hoje, não tome decisões para a sua vida, em qualquer área que seja, pelas emoções, seja pelo amor, seja pelo ódio. Não tome, que isso vai ser prejudicial para a sua vida. Quantas pessoas, quando vai ver, já falou? Quantas pessoas, quando vai ver, já pensou? Quantas pessoas, quando vai ver, já tacou alguma coisa na cabeça do outro? Minha esposa que tem a mania de falar isso. Mas não é assim que acontece? Porque no momento da emoção, do ódio, que é uma emoção do ser humano, ele faz muita coisa por causa do ódio. É por isso que a direção da Bíblia é você ter paz, calmo, pensar antes de fazer, antes de agir. Nessa direção que a Bíblia nos dá. Por quê, irmãos? Porque na plena sabedoria do Senhor, Ele já conhece, sabe como que é a sua vida, sabe o que se passa na sua mente, sabe o que se passa na sua alma, sabe as emoções que estão pulando aí dentro de você. Então não tome decisões na sua vida por emoção, não. Como eu disse, pense, analise, ore, busque da parte de Deus. Então as emoções, elas dão cor à nossa vida, irmão. É as emoções que dão cor à nossa vida, porque as emoções não importa o dia, não importa a hora, não importa o que você esteja fazendo, sempre vai ter alguma emoção fluindo em você. Então elas é as que dão a cor à nossa vida. Agora nós temos que ter cuidado, que nós não podemos, como eu já disse, ser guiados por ela. Esse é que é o perigo. Você sentir ali um ódio, de vez em quando, uma raiva, de vez em quando, chega a ser normal. Amém, amados? Chega a ser normal, mas essa raiva, esse ódio, não pode guiar as suas ações, não pode guiar as suas atitudes. Amém? Você precisa analisar, pensar e, como eu disse, colocar o Senhor no controle de tudo. Amém? Salmos 18, versículo 1 diz: eu te amo, ou eu te amarei, dependendo da versão. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Então você percebe que aqui o salmista está falando a respeito da função, ou seja, de uma emoção do amor. Eu te amo. Lá em Cânticos capítulo 1, verso 7 também diz alguma coisa: dize-me, ó amado da minha alma. Olha lá. Salmos 42, versículo 1 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então nós vemos várias emoções se manifestando aqui na vida das pessoas, se manifestando no coração das pessoas. Aqui nós lemos a respeito de emoções como amor, como suspirar de amor, mas, como eu disse, não fala só a respeito de amor não, irmãos. As emoções falam muito a respeito de ódio. Quando a emoção do amor flui dentro de você, a sua vida vai estar em paz, alegria, felicidade com você, com quem está do seu lado. O perigo é quando as emoções negativas têm fluído com muita frequência na sua vida. Esse é um perigo. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 8, diz assim: Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo
filha os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Olha só, primeiro nós lemos alguns textos que falam a respeito da emoção do amor. Agora nós vemos aqui falando a respeito da emoção da raiva, do ódio. Lá em Ezequiel 36:5, olha o que fala: portanto assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para despovoá-la e saqueá-la. Então você veja, aqui fala a respeito de menosprezo, de desprezo. Tudo isso, irmãos, para você, seja do lado positivo, que é o amor, seja do lado negativo, que é o ódio, a raiva, tudo isso aí está dentro das suas emoções. Você tem que saber controlar isso. Na verdade, até mesmo o próprio amor tem que saber controlar, né? Somente o amor, que é um sentimento por outra pessoa, precisa ser controlado. Tudo precisa ter um limite. Então podemos ver nesse versículo expressões tais como menosprezo, aborrecimento, desprezo. Então essas são emoções que procedem da alma. Então poderíamos citar ainda a alegria. Isaías 61:10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus. Olha lá, a emoção da alegria. Ou ainda a angústia, que está lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. E Davi muito se angustiou, olha lá, angústia, muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Então você percebe que no mesmo versículo aqui fala de Davi, que sente uma profunda angústia pela atitude de um grupo de pessoas. E quando a palavra vai falar a respeito desse grupo de pessoas, ele fala que a alma do povo estava amargurada. Você percebe como que a palavra do Senhor é muito clara, irmãos? Um povo que estava amargurado, deixou a emoção da amargura tomar conta do coração dele, tomar conta da alma dele, deixou fluir isso para fora da vida dele, a ponto de querer fazer o mal para com o próximo. Então, não deixe essas emoções influenciar sua vida. Então, deixe de cuidar, busque o Senhor, tomar você da parte emocional, mais vai crescer. Então, pela palavra de Deus, irmãos, pela experiência, vimos que a alma de fato tem três funções, foram as tais que nós falamos agora: a função da mente, a função da vontade e a função da emoção. Agora, essa alma, ela precisa, irmãos, passar por mudanças. Essa alma, ela precisa passar por transformação. Então, se tem algo que você precisa colocar dentro do seu coração, é que você não deve pensar que a alma ou a nossa alma é ruim. Não é assim. A nossa alma não é ruim, ela é influenciada. Agora, o que vai fazer a diferença é o que está influenciando a sua alma, o que está influenciando a sua mente, o que está influenciando as suas vontades, o que está influenciando as suas emoções. Então, a nossa alma, ela está muito contaminada, como a própria Bíblia diz, contaminada por esse mundo caído. Então, a nossa alma precisa completamente ser transformada pelo poder da palavra. É o que nós vamos falar aqui. Então, se andarmos, irmãos, pela alma, já não andamos por fé, e estaremos no nível da carne. Agora, os que andam segundo o padrão da alma são chamados de carnais. Os que andam, presta atenção, os que andam segundo o padrão da alma são chamados de carnais. Então, carnal, irmão, não é exatamente aquele que anda na prática do pecado, não. Muitas pessoas acham que pessoas carnais, ou esse termo que nós costumamos usar, aquele camarada é carnal, aquela menina é carnal. São pessoas que literalmente andam na prática do pecado. Mas não é bem isso não, irmãos. Quem anda na prática do pecado possivelmente nem tenha nascido
de novo, tá? Nem tenham nascido de novo. O próprio Evangelho de João diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, é aquele que sinceramente tenta fazer a vontade de Deus. Muitas vezes ele é guiado, ele se deixa levar pela alma. Ele está buscando, ele está tentando, sinceramente, o trabalho dele ser guiado. A alma conduz ele ainda. Mas ele está num processo de mudança, num processo de transformação. É como eu disse quase agora, muitas vezes nós tentamos nos enganar. Nós andamos pela nossa alma, né? Nós deixamos ser guiados pela nossa alma, sabendo que estamos sendo guiados pela nossa alma, e na frente das pessoas nós temos uma máscara. Nós ficamos tentando enganar a pessoa, enganando você mesmo. Agora, muitas pessoas que são carnais não tentam influenciar de uma forma muito grande pela alma. São guiados pela sua mente, são guiados pela sua vontade, são guiados pelas suas emoções, mas estão buscando em Deus uma mudança. Estão buscando em Deus uma transformação. Estão buscando em Deus uma mudança de mente. Amém, amados? Então, não cai nesse engano, não. Tem muito crente carnal por aí, irmão, almático, que anda pela mente e fica tentando se enganar. Isso é um problema. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Olha que interessante. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. Por que não podem agradar a Deus? Porque os que andam na carne estão destruindo a vida, estão destruindo a si mesmo, estão destruindo as pessoas que estão próximas dela, estão destruindo os seus relacionamentos. E lógico que quando toca nos amados do Senhor, quando toca nos queridinhos do Senhor, não agrada a Ele, irmãos. Não agrada ao Senhor. Então, não ande pela carne, não. Ande movido pelo Espírito. Amém? Então, existe algo que devemos fazer com a nossa alma. Devemos pedir ao Senhor para que ela seja transformada. Agora, tem algo interessante e importante você saber. É que o processo de transformação da alma é algo que dura a sua vida toda. É por isso que eu disse quase agora para os irmãos que muitas vezes nós nos deixamos ser influenciados pela nossa alma. Não tem jeito, irmãos. O processo de mudança, o processo de transformação vai durar a sua vida toda, irmãos. Não tem jeito. Enquanto você viver nesse mundo aqui, em alguma área, em alguma parte, você vai ser influenciado. Agora, uma coisa é você ser influenciado, outra coisa é você ser completamente guiado, tá? Então, se você está nesse caminho de mudança, se você está nesse caminho de transformação, a tendência é que de vez em quando você escorrega, a tendência é que de vez em quando você tropece e você cometa falhas e erros. É por isso que vira e mexe está pecando. Mas não se entristeça, não deixe o diabo colocar enganos no seu coração. O importante é que você está tropeçando, mas você está se levantando e crendo que o Senhor, através do Espírito Santo, está operando uma grande obra na sua vida. Glória a Deus. Agora, como a nossa alma é transformada? Primeiro, pela renovação da nossa mente. Então a mente é a primeira função da alma. Se mudarmos a mente, estaremos mudando toda a nossa vida. Lembra que eu disse para os irmãos no início? A função da mente talvez seja a função mais importante. Então, se você mudar a sua mente, irmãos, com certeza você vai mudar o resto. Não adianta você, talvez a palavra seja essa, às vezes você investe muito em muitas outras áreas, mas muda aqui. Mais cedo ou mais tarde você acaba estragando o resto, tá? Então a renovação da mente é a função mais importante, irmãos.
É a área mais importante que precisa acontecer na sua vida. Lá em Romanos, versículos muito conhecidos, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não se conforme com a sua vida, não se conforme com aquilo que tem acontecido com você, não se conforme com o seu casamento destruído, não se conforme com a sua vida financeira caída, não se conforme com a vida, às vezes, medíocre que você tem levado, não se conforme com a prisão que muitas vezes o diabo, através dos vícios, tem colocado na sua vida. Não se conforme. Chegue diante do Senhor e fale: Espírito Santo, me ajude a mudar a minha mente, me ajude a transformar a minha mente, para que eu possa enxergar qual é a tua vontade, qual é o teu propósito na minha vida. Irmãos, até mesmo dentro do meio cristão, muitas pessoas, irmãos, deixam de avançar, deixam de crescer. Eu digo isso com todo carinho para os irmãos. Nós, como ministério, passamos, ainda temos passado por muitos problemas com muitos irmãos, porque estamos crescendo na renovação da nossa mente, e muitas vezes pessoas que ainda estão com a mente um pouco cauterizada, sabe, pessoas que estão com a mente ainda um pouco fechada, ficam se prendendo a coisas que não tem importância. Os irmãos sabem que até hoje tem pessoas que acham ruim, às vezes tem um jovem participando do culto com chapéu. Como é que pode participar do culto com chapéu? Isso é falta de respeito. Como é que pode pintar a igreja sagrada de preto? Isso aí são pessoas, irmãos, que precisam renovar a mente. Precisamos crescer nisso aí, irmãos. Precisamos avançar. Você não irá sair do lugar da sua vida se a sua mente não for renovada. Não importa de que área da sua vida que está destruída, se você não mudar aqui, vai continuar do mesmo jeito. Se você não mudar o seu pensamento em relação às finanças, vai continuar do mesmo jeito. Se você não mudar o seu pensamento em relação ao seu casamento, não mudar a sua forma de ser, de agir, de pensar, de se comportar, vai continuar do mesmo jeito a sua vida. Você precisa mudar aqui. Pare e analise. Calma aí, o que eu estou fazendo de errado? Aonde eu estou errando? Porque tem coisas que eu fiz a minha vida toda e parece que nunca foi para frente, porque estava errado. Mas Deus quer te levar a um nível mais alto, quer mudar, renovar a sua mente, para que você possa crescer e ser abençoado, desfrutar das bênçãos de Deus em todas as áreas. Amém, meus queridos? Vamos lá. Vamos falar a respeito de da transformação, da nossa alma. Então, primeiro nós falamos que a nossa alma é transformada pela renovação da nossa mente, e segundo, pelo contemplar o Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Então veja que o apóstolo Paulo aqui, homem de Deus, veja a direção que ele nos dá, que todos nós com o rosto desvendado, irmãos, tirar a máscara, tirar a nossa máscara, que tanto nos enganam, e nos olhar no espelho, e enxergar no espelho a face de Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida é conduzida pelo Senhor. É por isso que a Bíblia nos dá a direção que em tudo dai graça, em tudo glorifique o Senhor. Precisamos entender que dependemos do Senhor, precisamos do Senhor para tudo em nossas vidas. Então, quando você começa a exaltar o Senhor, quando você começa a glorificar o Senhor, você vai passando por um processo de mudança. Não é eu, é Ele. Não é eu que faço, é Ele que faz. Não é eu somente que muda, é o Espírito Santo me conduzindo, me mudando, me ajudando, sabe, me ensinando, me fazendo ver, enxergar o que é melhor para a minha vida. Quando isso começa a acontecer na sua vida, vai causando uma mudança, vai causando uma transformação na sua vida, e até mesmo você, e lógico, até mesmo as pessoas lá fora, vão ver uma mudança
e uma transformação na sua vida. Glória a Deus, irmãos. Então, só fazer um resumo rápido aqui, mais um minutinho nós terminamos. Então, estamos falando a respeito da alma. Falamos que a alma, ela é composta de mente, de vontade e de emoções. A mente, ela possui intelecto, a mente, ela possui inteligência, a mente, ela possui conhecimento. Então, tudo na sua vida está guardado e gravado aqui. Então, o que está gravado e guardado aqui, o que você recebeu de inteligência, de conhecimento no seu dia a dia, vai para a segunda fase, que é o quê? A função da vontade. Aí isso que vai gerar em você vontade de fazer muitas coisas. Então, o buscar, o recusar, o escolher, o fazer, está dentro da função da vontade. E terceiro, as emoções, que são alegria, tristeza, raiva, amor, ódio e etc. Amém, amados? Então, tudo isso aí, irmãos, é a composição da sua alma. Como eu disse, sua alma está muito influenciada por esse mundo caído. Mas o Senhor tem dado graça para nós nesses dias e sempre nos dá uma nova oportunidade de avançarmos, de crescermos e de sermos edificados pelo poder da palavra dele. Amém? Espero que os irmãos tenham aprendido bastante coisas. Peça para o seu pastor, peça para o seu líder. Esse estudo em PowerPoint, provavelmente logo os irmãos já terão em mãos. Os irmãos podem depois estar dando uma relida, uma olhada, tire dúvida com ele se precisar, mas tome uma posição na sua vida. Glória a Deus. Deixa eu orar pela sua vida antes de encerrarmos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a nossa alma passe por essa transformação. Não queremos, Senhor Jesus Cristo, viver o resto das nossas vidas sendo direcionado pela alma. Não queremos, Senhor Jesus Cristo, viver o resto da nossa vida, Senhor Jesus Cristo, ser dirigido pela alma caída e influenciada por esse mundo caído. Queremos, Senhor Jesus Cristo, ser guiado pelo Teu Espírito, que a nossa alma seja mudada e transformada pelo poder da Tua palavra. Eu quero abençoar a vida de cada irmão que aqui está, que eles possam crescer em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo.